Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o básico, a gente vai falar sobre o que muita gente costuma não fazer, que muita gente não faz e outras pessoas acabam ultrapassando essa etapa e pulando para uma etapa inexistente para o momento, como questão de saúde, questão de treinamentos, de medicações, questões de planejamento, questão da sua vida social, da sua vida em um ciclo gigantesco. Tudo tem que ter o básico. E quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de protocolo, de planejamento, a gente tem que iniciar pelo básico. Então, o que seria o básico quando se fala de treinamento de ciclismo, saúde e performance? Vamos focar nisso agora e frisar esse conteúdo, tá? Quando a gente fala do básico, a gente fala tipo como exemplo, aquele arroz e feijão de todo dia, com aquela carnezinha, aquele suco, aquela comida típica do brasileiro que é o arroz e feijão. Então é o básico que funciona. E não adianta você passar essas etapas e querer ir para uma etapa maior se você não fez nem o alicerce, não fez aquele básico. Então eu vou explicar a você como funciona o básico. O básico é primeiro você ter um planejamento, saber o horário de você fazer um treino, saber quais treinos você vai fazer, você se suplementar das informações básicas, você se suplementar dos suplementos básicos, tá? Você se suplementar além do suplemento e das informações, mas das circunstâncias ao seu redor que são de extrema importância e de extrema necessidade para você concluir o seu dia de uma maneira mais eficiente e que vai funcionar. Exemplo, o atleta ele precisa ter o horário de tomar o café, ter o horário de almoçar, ter o horário de jantar, ter o horário de treinar, e se não houver isso, pelo menos ter um cronograma, um planejamento para cada tempo e o que ele vai fazer. Vamos supor que o atleta iniciou agora o treinamento e ele já quer pular a etapa básica e já quer começar a tomar suplementos específicos, vamos frisar por partes. Ele já quer tomar suplementos específicos voltados para o alto rendimento, suplementos caros, que ele acha que aquilo ali vai fazer a diferença. Não. Pré-treinos importados, tal, tudo, não. Tudo inicia do básico. Seu corpo precisa estar fisiologicamente preparado para aquela suplementação. Então, quando a gente vem de uma suplementação de vitaminas, suplementações básicas, suplementações como aquela boa e velha creatina normal, aquela boa e velha proteína normal, aquela malto durante o treino, aquela vitamina D, aquela vitamina C, aquele polivitamínico, aqueles suplementos básicos normais de rotina de uma pessoa que procura uma vida saudável, independente da sua modalidade esportiva. Então, quando a gente vem dessa suplementação básica, normal, um complexo B, uma vitamina rotineira, um ZMA, um ômega 3, essas vitaminas, por incrível que pareça, ela vai fazer uma diferença enorme. Tiago, como assim? Pense comigo. Nosso corpo, ele vai receber a suplementação diária, vai receber aquele protocolo diário e ele vai receber aquele ciclo suplementar diário. Então ele vai se nutrir daqueles nutrientes e vai estar sempre em constância de reposição. Você, querendo ou não, você gasta nutrientes, gasta energia, gasta vitaminas e você está suprindo, está repondo. Então esse ciclo vai te ajudar para a tua qualidade de vida, para a tua performance. Então esse básico, durante o treino, ele vai fazer a diferença, porque você está com um corpo forte, um corpo nutrido e um corpo suplementado do básico. Ele vai fazer aquela diferença up. Independente se você toma produtos importados, aqueles pré-treinos, aqueles pós, aqueles recovery, o que seja. O básico vai fazer aquela diferença enorme. E quando você pula essa etapa do básico e começa a tomar aquela suplementação mais específica para determinado momento, voltado só ao alto rendimento, exemplo, vamos supor como aqueles pré-treinos importados que seu corpo não está acostumado, não está habituado, não vem de uma rotina suplementar, não vem de um nível de cafeína para depois já colocar aquela questão daquela cafeína, betalanina, coenzima K10,
e daquelas suplementações mais específicas. A gente poderia passar o dia aqui falando. Mas ele vindo já de uma suplementação básica, passando para uma suplementação avançada, as duas em si vão se ligar, vai ser perfeito. Teu corpo vai estar naquele AMP, ele vai receber de uma forma mais positiva. E você vai ver uma diferença sim. Mas se agora o atleta X não toma nada, não está com a influência de suplementação zero, você já vem com uma suplementação muito forte, importada, aquelas vitaminas em excesso, acaba seu corpo expulsando. É muito normal quando a gente toma uma suplementação em excesso, a nossa urina ela sai de uma cor diferente. Vamos supor, quando a gente toma um suco de beterraba, que a nossa urina ela sai da cor vermelha. Quando a gente toma qualquer vitamina injetável, ela sai da cor da vitamina. Aquilo ali é o excesso que a gente está colocando para fora, que o nosso corpo recebeu, se nutriu e o excesso ele expulsa. Isso é normal. A mesma coisa é essa suplementação cara. Então a gente vai falar de alimentação. Muita gente quer fazer aquela dieta específica, não procura um profissional, já quer começar com uma alimentação porque diz que tomar isso, tomar aquilo, comer isso vai ser melhor. E não protocola o básico, que é se acordar, se alimentar, se suplementar, estar se hidratando na quantidade X, e já quer passar para aquela refeição, naquele pré-treino, não sei o que, porque vai fazer. Não vai fazer nada. Tem que ser o básico. Não tenho condições financeiras de estar comprando muitas verduras, legumes ou o que seja. Começa com o que você tem, começa com o básico. E quando a gente pula para o treinamento, falou da suplementação, falou da nutrição alimentar, e quando a gente pula para o suplemento, para o treinamento, a gente consegue ver a gravidade maior ainda em todas essas circunstâncias. Então eu vou fazer um treino específico, assim, intervalado, no limiar de tal, não sei o que. O atleta ele não tem nenhum parâmetro, às vezes não trabalha nem com frequência, às vezes não trabalha nem com potência, às vezes não tem um conhecimento nem básico, não sabe nem suas zonas, não sabe nem a sua PSE, não tem um conhecimento ou estrutura, mas viu fulano e ciclano fazendo e ele quer fazer porque acha que vai ser assim. Mas ele não tem um planejamento de um protocolo de uma semana, que hoje é X, amanhã é Y, descansar, assim, assado, hoje força, hoje não força. Não, ele só quer fazer o que fulano e o que ciclano faz. E acaba esse atleta ele frustrando, não tendo uma evolução e sempre ficando naquele mesmo parâmetro e sempre caindo. E eu queria explicar a vocês no treinamento, no vídeo de hoje, que quando a gente começa com o básico na alimentação, o básico na suplementação e o básico no treinamento, a gente evolui. A gente tem uma evolução nítida, uma evolução muito grande, a gente tem uma evolução que as pessoas ao nosso redor vê e acaba dizendo, poxa, tá tomando o quê? Tá fazendo o quê? Não, tô fazendo o básico. Quando a gente chega naquele patamar do básico, o patamar intermediário, aí entra os específicos. Chega no patamar avançado, aí é que a gente precisa entender outras questões, outros estudos, procurar um treinador para a gente começar com aquele up e destravar a nossa performance. É muito normal o atleta que ele segue um up muito grande e ele trava, ele não evolui mais. Isso é muito normal e acontece sempre. É aí que a gente precisa de pessoas especializadas para elevar a nossa performance. Então você aí, para de querer o milagre que não existe e procura fazer o básico que você vai sentir a diferença gigantesca. Tamo junto.